Olá, turma, boa tarde. Espero que estejam bem. Eu estou bem, felizmente. Fomos informados de que quarentena não é férias, simplesmente um período que temos que ficar em casa para exatamente a prevenção da expansão do Covid-19 e eu espero que estejam a cumprir todas as medidas de prevenção orientadas nas paradas e nos seminários. Uma vez que a quarentena não é pausa, então nossas atividades devem estar em curso para cumprir assim os nossos programas. Sendo assim, temos uma nova sessão de aula hoje, onde vamos falar sobre as primeiras comunidades humanas que habitaram o território de Angola. Na aula passada nós falamos sobre vestígios arqueológicos, isto é concretamente com a turma B da 10ª classe. Falamos sobre os vestígios arqueológicos encontrados no território que hoje é Angola, nas zonas do norte, província do Zaire, nas Lundas, norte e sul, e a província mais a sul, ou na zona da província de Namibe, que é a zona desértica, que provam exatamente a existência de grupos sociais nessa zona, em função dos materiais encontrados ou das fontes materiais encontradas nesta zona. Quando falávamos sobre vestígios arqueológicos, referimos exatamente da divisão de dois períodos históricos, que é o período pré-histórico e o período histórico. Para o período pré-histórico nós falamos do Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. E exatamente este período, cada um caracterizado, ou seja, com suas características. O Paleolítico, a lascagem, que é a pedra lascada, a lascagem da pedra, formando objeto para corte. O Mesolítico, o surgimento da agricultura e da caça, ou seja, a agricultura, criação de animais, bem como a descoberta de fogo no Paleolítico. E o Neolítico, que é exatamente a evolução tecnológica dos meios de trabalho. Sobre os Khoisãs, ou sobre as primeiras comunidades que habitaram Angola. Nosso conteúdo está ou começa na página 58 em diante. Afinal de contas, quais foram os primeiros habitantes a viverem no território que hoje é Angola? Em várias ocasiões, ou nas classes anteriores, já falamos sobre estas populações e eu acredito que a turma já tenha uma noção acerca desta temática. Sendo assim, os primeiros habitantes que habitaram o espaço de Angola foram os Khoisãs, que exatamente Khoisan, que é uma mistura entre os Khoi e os Sãs, deu lugar a Khoisan. Estes, por sua vez, divididos entre os Hotentotes, os Vacancala, os Camusequeles,
chamados bosquímanos, e os vátuas. Portanto, a junção entre os sais e os cós vai dar lugar à coição, que é a designação atribuída a estas comunidades. Por que, afinal de contas, hoje a designação de bosquímanos? Exatamente, o termo bosquímano é um termo pejorativo introduzido pelos europeus ou portugueses em particular, para descrever então as comunidades que viviam nas zonas florestais, que são os bosques. Então, em função de viver nestas zonas, foram designados então por bosquímanos ou homens de bosques. Portanto, estas comunidades, os coiçães, hoje estão localizados na zona sul de Angola, nas províncias de Cubango, Huila e Cunene. Além desta zona, hoje os coiçães também são encontrados na vizinha República da Namíbia, uma vez que as províncias Cubango, Cunene, fazem a delimitação com a vizinha República da Namíbia. Portanto, os coiçães expandiram aquela zona toda que faz a ligação entre estas duas regiões. Estes, por sua vez, os coiçães, grupos formados por Vacancala e Otentotes, conforme já dizíamos, que vão formar exatamente a designação entre COI e SANS, foram empurrados para a zona sul por intermédio dos bantus, uma vez que esses já tinham uma técnica avançada em termos de agricultura e fundição dos metais. Na chegada dos bantus, vão então expulsar os coiçães para as zonas por onde viviam e fixando nas zonas desérticas ou nas zonas ao sul de Angola que nós já mencionamos. Que diferença então existe entre os coiçães e os grupos bantus ou outros grupos sociais conhecidos em África? Exatamente, a grande diferença reside nas estruturas físicas ou na fisionomia que apresentam os coiçães diferente aos grupos bantus. E por outro, o próprio modo de vida. O modo de vida dos coiçães é aquele até hoje rudimentar, modo de vida primitivo, em que a dependência, por sua vez, é exatamente através da caça e da recolecção. Então, essas duas características as características físicas e o modo de produção, as línguas, vai fazer então a diferença, ou seja, vai marcar a diferença entre os coiçães e os povos que posteriormente conquistaram o espaço que hoje é Angola. Portanto, os coiçães apresentam uma pele castanha,
com uma pele acastanhada, cabelos encarcolados e olhos assim rasgados. Ou seja, em outros termos podemos dizer que olhos fundos. Segundo a história, e fazendo uso da obra do grande historiador Kizerbo, quando fala da origem das comunidades ou dos croissants, reza de que estas comunidades, por sua vez, existem várias hipóteses sobre a sua origem. Que uma delas, ou uma das hipóteses mais aceitável até hoje, que essas comunidades tiveram origem na zona da Ásia, na tentativa ou na procura da caça e outras formas de sobrevivência, então vão fixar para as regiões que hoje constituem o espaço que hoje é Angola. Dizíamos de que são povos que, do ponto de vista de forma de vida, são nômadas, essas sociedades, ou nômadas desses grupos, sobrevivendo então da recolecção ou do que a natureza os fornece. Quanto às suas atividades econômicas, que é fundamentalmente a caça, esta exatamente é praticada até hoje através do uso da flecha, do arco, que do ponto de vista da evolução são instrumentos que surgem no período ou seja, no período paleolítico, mesolítico, mas até hoje os croissants usam esses métodos ou usam esses meios para a sua atividade diária, que é a caça. Em termos econômicos, os croissants, além da caça, também praticam a pequena agricultura, plantando assim ou semeando o sorgo, que em outra linguagem que é maçango ou maçambala. E, juntamente a esta atividade e a caça, estes, por sua vez, conseguem dar resposta às necessidades econômicas e sociais. As línguas croissants são constituídas pela junção, ou seja, a junção entre a junção do croissant ou entre o tentotes
e Vacancalas, então vão dar a língua Sam, que permite então a comunicação entre estas comunidades. Do ponto de vista geográfico, estes grupos estão subdivididos, uns mais para a zona sul de Angola e outros para, então, na zona ou seja, da zona ao sul de Benguela, como é o caso dos Vatua, que exatamente são encontrados hoje na zona oriental e zona sul, entre o Dombe Grande. Os coisães, até a atualidade, ainda residem em comunidades, ainda praticam as cerimônias tradicionais, tal como os Vatuas, que nós já mencionamos, os Kwepe, que praticam exatamente o fico como uma das tradições dentro das cerimônias familiares, onde a passagem para a puberdade exatamente os jovens são submetidos a uma circuncisão que marca então esta passagem de uma fase para a outra. Além das práticas das cerimônias, encontramos também de que ainda persistem outras práticas, que é o caso da poligamia, concretamente nos Kweipes, que ou seja, a poligamia é mais notável e, além da poligamia, juntando a outras cerimônias, até hoje, a prática das crenças, dedicando a seus cultos aos espíritos dos antepassados. Portanto, atualmente os coiçães vão sendo reintegrados num outro modo de vida,
em relação ao modo primitivo, mas do ponto de vista da sua prevenção, esta adaptação para outro modo de vida, que é a saída do modo de vida primitivo, passando assim a um modo de vida semelhante aos povos bantus, vai dar lugar ou vai dando lugar à extinção da raça ou dos cobiçães que se medidas de prevenção não forem tomadas, esta por sua vez pode extinguir-se. Tanto falamos na nossa primeira aula sobre os primeiros povos que habitaram o espaço que hoje é Angola, os coiçães, divididos em grupos entre os Hotentotes, Vacancalas, os Camusequeles, que em outros termos chamados Bosquímanes, estes povos são localizados atualmente nas províncias ao sul de Angola, quando Cubango, Namibe e a província da Huila, bem como na zona norte da vizinha República da Namíbia. O modo de vida, ou seja, a sua atividade econômica é basicamente primitiva, dependendo exatamente do que a natureza oferecia, através da recoleção e da caça. Possuem traços somáticos que os diferem dos bantus, como é o caso da pele, o cabelo encarcolado, os olhos rasgados e, sem esquecer, mencionar a altura também, que varia entre 1,40 m a 1,60 m. Portanto, essas características e a própria língua em si, ou o modo de produção, os difere dos bantus que posteriormente conquistarão este território.